Vamos Bom, lá? vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, pessoal. A gente vai dar início aqui a mais uma live com o gestor. No meio dessa crise do coronavírus, esse foi o método que a gente achou mais eficiente para comunicar a vocês com as melhores ideias de investimentos disponíveis. E aí, hoje a gente traz o João Braga para falar um pouco com vocês. Antes de começar, eu queria pedir para quem ainda não segue o canal da Blue Trade aqui no Instagram, siga, porque nos próximos dias a gente vai ter outras programações com gestores ainda, e aí vocês serão avisados dessas próximas lives. Então, João, primeiramente, eu queria pedir para você se apresentar rapidinho, para depois a gente dar início ao debate, pode ser? Claro, claro. Vamos lá, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Bom, me apresentando bem rapidamente para quem não me conhece, meu nome é João Luiz Braga. Desde começo de 2015, eu toco os fundos de bolsa da XP Asset junto com o Marcos Peixoto. Eu sou co-gestor junto com um cara que é o Marcos Peixoto, que é um cara super próximo. Enfim, a gente toca os fundos juntos há mais de 5 anos. Ele já estava há 2 anos, então ele já está na XP há mais de 7. Nós dois juntos há mais de 5. A gente toca todos os fundos de bolsa da Asset, da XP, né, da XP Asset, que é o Long Bias, o Investor, o Dividendos. Tem uma família grandezinha ali. Antes disso, eu fiquei por mais de 10 anos, por 10 anos, vai, com o Luiz Stuberger na Verde, no Fundo Verde, tocando bolsa lá. Peguei 2008 lá, que é uma coisa que a gente vai conversar certamente aqui sobre isso. Enfim, vivi a crise lá, vi o que o Stuberger fez naquela época, enfim, foi um aprendizado bem grande. Depois disso, antes disso, eu ainda trabalhei em outros lugares, tipo GP, fazendo sempre o mercado financeiro desde o começo dos anos 2000. Então também peguei a crise de 2002, que também foi muito séria, também vou falar um pouco sobre isso. E é isso. Pô, legal. Então, assim, começando a dar um toque sobre isso de coronavírus, então, para a conversa, a gente teve ali no final de janeiro o início de um burburinho lá na China sobre o coronavírus. Até aí a gente teve um mês, até aquela fatídica quarta-feira de cinzas, que foi onde o negócio começou a ficar mais ruim aqui para o lado ocidental, né? Nesse um mês, vocês fizeram alguma movimentação no portfólio? Vocês discutiam essa ideia? Tiveram alguma proteção? Então vamos lá, essa é a primeira parte do. Depois eu conto um pouquinho, se vocês quiserem, eu posso contar um pouquinho do que a gente está vendo no passado. O passado acho que já é meio óbvio para todo mundo. Eu posso citar algumas coisas que a gente estudou em relação à projeção para frente. Depois eu também posso falar um pouquinho sobre o fundo, a carteira, enfim, e responder qualquer pergunta. Mas direto à sua pergunta, não, esse foi um grande erro nosso, né, tá? Porque especialmente para o XP Long Bias, para os outros menos. Mas para o XP Long Bias, a gente se propõe a tentar defender o fundo, a fazer o que a gente chama de market timing, né? Quando a gente está otimista, a gente fica mais exposto e deixa o fundo subir. Quando a gente está mais pessimista, a gente tenta proteger o fundo comprando hedge ou diminuindo a carteira, ou fazendo vários instrumentos que a gente tem lá para fazer, para tentar defender. A gente conseguiu defender boas quedas ao longo dessa gestão toda, tipo, exemplos claros, 2015, né, foi um ano catastrófico para a Bolsa, a gente conseguiu subir, mesmo com a Bolsa caindo muito. 2016 a gente conseguiu defender aquele começo, 2018, crise caminhoneiros a gente conseguiu defender grande parte, por aí vai. Esse ano eu estou bem chateado comigo mesmo, que infelizmente eu não consegui defender. E o motivo é que, na verdade, naquela época, nesse começo, a gente ainda subestimava muito a capacidade de espalhamento do vírus e a gente não tinha menor condição de prever esses lockdowns, né? Que você ia ter Nova York parada, você ia ter bem depois de janeiro. Eu lembro de conversar com os gestores levantando essa possibilidade. E aí, galera, qual percentual que vocês acham de fechar Nova York? É 5, 10? Assim, foi realmente bem, bem, bem difícil prever isso aí. E aí vem o segundo problema que me atrapalhou a defender. A queda foi muito rápida, assim, né? Se você compara com 2008, meu Deus do céu, assim, não deu tempo de fazer nada. Isso, infelizmente, ainda mais quando a gente faz gestão de fundos um pouco maiores, né? 2008, eu vou contar essa história para vocês. Assim, eu lembro de sinais aparecendo um ano antes de começar a cair. Eu já comecei a olhar, peraí, isso aqui tá esquisito, aquilo ali tá esquisito. Eu vou dar alguns exemplos. Que a parte que se assemelha muito a 2008 aqui agora é que as duas são crises de liquidez. A diferença lá é uma crise de liquidez que começou dos bancos, de alavancagem das pessoas, tudo isso.
e isso se espalhou na sociedade. Aqui é o contrário, aqui a galera não está tão alavancada. O problema é que você tem o lockdown, né? Você zera a receita, zera faturamente todo mundo, o pessoal fica alavancado muito rápido, mas no final os dois são problemas de liquidez. Eu lembro, olha, a crise de 2008, a bolsa começou a cair lá pro final do ano, né? Em janeiro, muito antes da queda da bolsa, eu olhava bancos muito de perto, eu olho ainda, mas naquela época eu era analista de bancos. Eu lembro do Stuberger me chamar, João, vem cá, tá tendo alguma coisa com o Bradesco, Itaú e tal? Por quê? Não, porque eles acabaram de ligar aqui querendo captar 102, 103 CDI, eu nunca vi isso acontecer. Ou seja, os bancos já estavam buscando liquidez quase um ano antes, entendeu? Teve muito sinal, teve até de spread, que é a diferença, enfim, teve vários sinais que vocês foram tomando ao longo do tempo que você falou, peraí, galera, a coisa tá esquisita, vamos defender, vamos mudar, vamos fazer. Dessa vez, gente, infelizmente, assustador para mim. Né? Agora, só já indo para o final, depois a gente volta e conta um pouquinho de tudo. A gente quer fazer, vocês aí na Blue Trade, eu nos fundos, a gente quer fazer isso por muitos anos, né? Vamos, se Deus quiser, ficar 30 anos fazendo isso. E eu tô vendo muita gente reclamar que tá chiando. É o meu? Provavelmente. O pessoal, vocês podem falar aí nos comentários se é o Braga ou se é por aqui? É agora que tá chiando, vamos ver. O que será que é, hein? Tá chiando deixa eu sair do Bluetooth, talvez ver se melhora. Espera um segundinho. Um segundo. Falaram aqui que é o seu que tá chiando. Estão me ouvindo bem agora? Acho que agora melhorou. Tá, eu saí do Bluetooth aqui e fui direto pro áudio do celular. Vamos ver se agora fica... Avisa aí qualquer coisa. Beleza. Então, aí voltando... Então teve todo aquele sinal que agora não teve. Mas, infelizmente, eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Né? A gente quer fazer isso ainda por muito tempo. Né, por 30 anos, sei lá, enfim, a gente gosta muito do que a gente faz, né? Essas coisas vão ser normais, tá, pessoal? Assim, a gente vai passar por várias dessas ao longo dos próximos 30 anos, infelizmente. Então, eu acho que o papo aqui também é muito sobre como agir, né? Como portar, o que eu estou fazendo como gestor. E olha que eu apanhei, né? Eu sofri bem, eu sofri mais do que eu achei, mais do que eu gostaria. E lembrando que o meu dinheiro na física está no fundo também. Então, como é que eu acho que eu estou fazendo a gestão do fundo e como é que a gente deve agir nessa época, em épocas como essa. Mas para contar então um pouco do que eu estou vendo aí. Vamos lá. É muito difícil fazer qualquer previsão, né? É muito difícil fazer previsão sobre coisas especialmente que a gente nunca viu na vida, que é mais ou menos a situação que a gente está vivendo agora. Mas pegando as coisas que já aconteceram ao longo dessa crise, como, por exemplo, o que você falou sobre a China, no dia 23 de janeiro foi o dia que o Wuhan entrou em lockdown, né? E hoje é o dia que eles estão saindo. Hoje tem, se você for lá, tem Starbucks aberto, tá? Então, mas, de fato, dia 23 de janeiro foi o dia que eles entraram. A curva lá inflexionou de mortes, de morte não, de casos novos, de morte um pouco depois, em 13 dias. Beleza, então a gente fica com esse número na cabeça e a gente traz agora para a Itália. Na Itália, o lockdown começou no dia 10 de março, 9 para 10 de março. O 13º dia hoje, meio que hoje, ontem para hoje. E nos últimos 2 dias, tirando hoje, já falo, a gente de fato viu novos casos inflexionar, mortes também, tá? E hoje aumentou, mas menos do que era 2 dias atrás, tá? 3 dias atrás. Então, assim, a aceleração continua para baixo. Só que novos casos é uma coisa que é muito difícil de acreditar, porque depende de teste. A gente sabe que não, que o pessoal, bom, vocês devem acompanhar, né, os seus amigos aqui, né? Os seus amigos, os nossos amigos, né? A gente sabe que os testes estão sendo feitos, está sendo muito menos feito do que necessário enfim, não dá para confiar muito em número de casos, mas em morte dá, né? Porque morte não dá para esconder. Então, pensando que a morte é um pouco depois, uns 5, 6 dias, a gente deveria ver uma inflexão de morte na Itália daqui a poucos dias. De fato, tem acontecido até agora. Se isso for verdade, se isso acontecer e corroborar na Itália nos próximos dias, é por isso que a gente está muito de olho na Itália, aí vem para a Espanha, que é o próximo, e por aí vai, até pensar em Estados Unidos.
e falaria de uma inflexão nos Estados Unidos em algo como, sei lá, daqui a uma semana e pouco, por ali. Quem me conhece, quem já, como você, né, a gente já fala há muito tempo, eu costumo falar que eu sou um cara que puxa um pouco pro pessimismo, apesar de que eu estava realmente bem otimista nos últimos anos. Esse cenário que eu estou contando agora, eu já encaro como um cenário otimista, tá? Não é muito o meu cenário base, que é você começar a ver inflexões em lugares mais relevantes, como os Estados Unidos, em uma semana e meia, duas no máximo. Tomara, mas eu ficaria bem otimista. Eu conversei com um CEO de uma grande rede de hospitais hoje, que acredita que ele acredita que inflexiona no Brasil lá entre o dia 15 e o dia 20 de abril. Nessa minha conta seria antes. Por isso que eu falo que esse meu cenário já é Uhum. um pouco otimista. Mas é isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto que eu queria falar é sobre o remédio, né? Especialmente, tem vários testes sendo feitos. O mais famoso é um chamado hidroxicloroquina com azitromicina com zinco, né? Esse é o mais famoso hoje. Isso ficou bem famoso na quinta-feira, quando o Trump anunciou, né? Quando o Trump começou a falar. E aí teve uma corrida, né? A gente tem amigos que saíram correndo para comprar isso aí. Enfim, galera, não se automediquem, né? Pelo amor de Deus. Mas o que eu tenho ouvido desde então é que, de fato, e é tudo, gente, deixar uma coisa bem clara aqui, né? Isso é tudo evidência anedótica, não é estudo científico, tudo aquilo, mas de fato é que dá para ter esperança. Você pega, por exemplo, o Einstein. O Einstein já está medicando pacientes graves, só graves, com esse protocolo, já tem há vários dias, e graças a Deus, eu sei que lá é a Ferrari dos hospitais brasileiros, mas lá teve zero morte até agora. Tomara que se mantenha assim. Você pega o Santa Maggiore, que é o da Prevent Senior, que teve as 5 mortes bem rápidas lá na semana passada, tudo aquilo. Eles não estavam fazendo esse protocolo, eles começaram a fazer no final de semana, e o pessoal da Prevent Senior tem sido vocal em dizer que tem visto o resultado sim. O próprio Trump tem sido muito vocal. Oficialmente hoje, começaram a ministrar isso em Nova York. Desde quinta passada, começou-se o que eles chamam no FDA, o que eles chamam de compassionate use. O que é isso? É o uso que é não aprovado. Hoje o Pence, o vice-presidente americano, falou que foi aprovado, mas eu não sei, tem que checar isso aí. Mas na quinta passada, o próprio FDA falou que aprovou no Compassionate Use, que significa você quer usar? Você me liga aqui, eu aprovo, só que eu coleto os dados, eu faço tudo para ajudar nos estudos. Então o que acontece? A gente começou a coletar muito dado desde quinta passada, hoje vai aumentar muito porque começa em Nova York, tudo aquilo ali. Então o que eu acredito? Eu acredito que nos próximos dias aí, sei lá, semana, vai ter muito estudo saindo sobre isso. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Não sei. Mas vai ter muito dado saindo sobre isso, que é muito legal. E é o que o Marcelo Paiva falou ali, que eu concordo que, na verdade, a grande graça deste remédio não é a cura, não é óbvio que se curar é excelente e tal, mas se você trata ele mais rápido, você reduz o tempo de internação, tudo isso, você diminui a necessidade de lockdown. Diminuir a necessidade de lockdown é o que importa, que é destravar a economia, tudo isso que a gente está monitorando bem em cima, que é o grande problema que a gente está vivendo hoje. Então, esse é o segundo ponto, o ponto do remédio. O terceiro ponto que eu queria falar é o seguinte: o que muda, né? O que muda daqui para frente? E eu tenho parado muito para pensar nisso, ficado muito pensando nisso, eu lá com o meu time, enfim, com o pessoal. O que muda no mundo, né? Eu acho que muita coisa vai mudar no mundo. E a maioria delas para pior, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui, mas isso é um diálogo, assim, qualquer ideia também de outras coisas que vocês acham que muda no mundo são muito bem-vindas. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu acho que vai mudar no mundo, e é para pior, e não quero entrar em ideologia aqui, tá, galera? Mas é que, assim, o liberalismo toma uma porrada. O liberalismo sofre com isso, e consequências são muito ruins, como, por exemplo, reforma vai ser muito mais difícil acontecer, ah, todo esse canhão de dinheiro que está vindo, né? O famoso QE infinito, né? Dinheiro infinito vai ter um custo um dia. Vou dar um exemplo, né? Ontem, quando estava aquela coisa da MP trabalhista, né? Vai para lá, vem para cá e tal, eu comecei a conversar com um monte de gente sobre isso.
e um juiz do trabalho me mandou um e-mail, e isso não é a opinião dos juízes de trabalho, está deixando bem claro, é de um pessoal específico de uma assembleia, de, sei lá, de alguns juízes de trabalho, talvez de um lado mais populista, que começaram a falar assim, peraí, pô, por que estão fazendo isso e não estão fazendo, por exemplo, taxação de grandes fortunas? Sabe, esse tipo de coisa, infelizmente, a gente vai ouvir cada vez mais, e isso é muito ruim, porque qual que é o grande problema dessa crise agora? É um problema de liquidez. Aí você tem fuga de capital. Aí você fala em taxar grandes fortunas, nesse tipo de coisa, o que você faz? Você promove mais fuga de capital ainda, que é muito ruim. Então, infelizmente, essa é uma primeira consequência bem ruim. A segunda, que é bem ligada, é o que eu chamo de, sei lá, de aumento do populismo. Assim, tem um economista que eu gosto muito, chamado Thomas Sowell. O Thomas Sowell ele fala uma coisa que é legal. Vou te provocar, vou fazer a pergunta para você, né? Qual que é a primeira principal preocupação de um político qualquer? Se reeleger. Perfeito. Qual que é a segunda? Boa Não sei. pergunta. Reeleger Mas os está parceiros? longe da primeira. É isso que o Thomas Sowell fala. E a minha Uhum. preocupação é que outra coisa que vai mudar bastante agora, que é esse maior populismo, eu coloco em dúvida que as decisões que vão ser tomadas vão ser decisões técnicas ou populistas. E aí pode-se eu já estou vendo em 2022 aquele cenário, eu fui o primeiro a me preocupar com o Covid-19, eu fiz tal coisa, esse tipo de coisa. E aí isso seria muito ruim, porque, sabe, vai um clichêzinho aí, né? O remédio pode virar um veneno. Pelo menos a gente está num mundo muito globalizado. Se Nova York abrir, eu acho que vai ficar difícil São Paulo não abrir, por aí vai. Mas é um lado ruim. Então vai ter outras consequências, tem mil outras consequências que eu estou vendo, eu estou tentando estudar em relação ao que vai mudar no mundo. Uma, só para citar como exemplo, acho que é positiva para o Brasil no médio prazo, aí é o seguinte: a China, eu já estava com esse call na ASF, na gripe suína africana, que não sei se você sabe, a gente está tendo o Covid, né, que é a doença dos seres humanos aqui, mas os porcos já tiveram o seu próprio coronavírus sei lá, alguns trimestres atrás. O rebanho de porco na China chegou a cair por mais da metade, tudo, né? Assim, teve uma queda gigantesca de proteína. É só para contar, a gente fez um estudo, eu fiz um estudo com o Augustinho lá, nosso analista de soft commodities, de proteína, que era a gente pegou todas as proteínas, né, tirando peixe, porque peixe a gente não conseguiu dado, uma série histórica muito longa, e a gente pegou para todas as proteínas qual foi o maior incremento em qualquer ano, sabe? Proteína animal, carne, o maior incremento foi de 98 para 99 de tantas toneladas. E pegamos todas elas, não importando o ano, e jogamos no ano passado agora. E mesmo pegando o maior, que é um teste de quanto que dá para aumentar a capacidade de uma vez, né? Você sabe que proteína não é assim, né? Você tem que fazer o bezerrinho tem que crescer. E a gente fez isso para todas as proteínas e é assustador. Assim, não dava nem perto da queda de proteína que estava tendo na China por causa da SF. Então, a gente tinha JBF, Marfrig, neste call, né, por causa disso, e deu errado, né? Caiu. Mas, enfim, o que eu acho é o seguinte: agora, a população chinesa estava extremamente revoltada já com o governo por causa da inflação de alimentos, por causa do aumento do custo de proteína, e lá tem aquele pacto social, né? Tipo, o governo estava reagindo a isso. Com agora o Covid, eu acho que o controle do Estado na população em relação à produção de proteína, produção de commodity, como soft commodity, como essa história de comer morcego, enfim, essas coisas, eu acho que o controle do governo vai crescer muito, o que implica em aumento do custo de produção de proteína por lá. Aí aqui não aumenta o custo, aumenta só o preço, o Brasil tende a se beneficiar disso. Então, assim, também tem algumas mudanças que são boas para o Brasil, tá? Só para não dizer que só tem coisa ruim. Mas é isso. Então, no curto prazo, tem que tomar um pouco de cuidado aí. E, por fim, assim, gente, é meio que assustador o que a gente vai passar. Vai ter muita recuperação judicial nos próximos dias, especialmente de empresas pequenas e médias. Enfim, vai ter muita demissão. A gente vai passar por um cenário meio estressante aí. Aí você me pergunta, significa que a bolsa pode continuar caindo?
Não sei. A resposta é muito honesta. Eu não faço ideia. Eu tenho certeza de uma coisa. Duas, né? A primeira coisa que eu tenho certeza é que eu não sei. A segunda coisa é que o low da bolsa não é necessariamente no high das notícias ruins. Agora enfim, o fato é que não dá para prever. Não dá para prever no curto prazo. E aí eu entro no ponto que eu queria dizer, aí você pode perguntar qualquer coisa, a gente bate papo, que é o seguinte. Então, pô, se tá difícil de prever, como é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou tocando o fundo? Bom, eu escrevi um texto, sem ser essa última quinta, a outra, que eu contava um pouco de como é que foi 2008, lá quando eu trabalhava com o Stuberger lá na Verde. Era basicamente Uhum. assim, né? O que eu estava querendo dizer com o texto é o seguinte: eu, que vivo disso, não tenho a menor chance de acertar qual vai ser o low da bolsa. Tem a menor chance. Acho que você também não. Ninguém vai conseguir acertar qual é o low da bolsa. Então, você tem que tirar um pouco da decisão do curto prazo e jogar essa decisão lá para o longo prazo. E aí, eu gosto muito você sabe disso, né? Eu gosto muito de finanças comportamentais e eu vou citar um estudinho que o Ariely fez, Daniel Ariely fez, o Kahneman também estudou isso, que é basicamente, é uma provocação meio boba aqui, mas é que é assim, ele estudou lá, né, grupo de controle, pesquisa com várias pessoas, que era assim, o que você prefere? Meia caixa de bombom agora, você come agora, meia caixa de bombom, ou uma caixa daqui a uma semana? E estatisticamente significante que a galera prefere a meia caixa para comer agora. Legal, pergunta 2. O que você prefere? Meia caixa de bombom daqui a um ano, ou uma caixa de bombom daqui a um ano e uma semana, entendeu? Que é a mesma pergunta, né? Que é qual que é o carrego de uma semana de um bombom. E quando você joga a decisão lá para frente, todo mundo quer esperar mais uma semana e ter a caixa de bombom inteira. O que isso quer dizer? Quando você traz a decisão para agora, para o curto prazo, você sofre mais o impacto dos vieses do ser humano, da sua cabeça, das emoções, do noise que a gente está vendo, da notícia se o Bolsonaro tem ou não Covid, enfim, do Paulo Guedes, o Noblar falando se o Paulo Guedes vai ou não sair, todos esses barulhos que a gente fica muito suscetível no curto prazo. Aí vamos jogar essa provocação agora para o que o Stuberger fez em 2008 e está fazendo no exato momento, e é mais ou menos o que a gente também está fazendo no fundo, que é o seguinte: lá, o pior momento da crise de 2008 não foi em 2008, foi em fevereiro para março de 2009. Só que lá para novembro de 2008, eu comecei a ver o Luiz comprando bolsa no que ele chamava de missão impossível, que era levar o verde para 50% comprado em bolsa. E ele chamava de missão impossível, eu queria comprando, aí caía, aí não, tinha que comprar mais, não chegava em 50%. E ele foi comprando. Ele tentou acertar o low da bolsa, ele não tentou acertar o low da bolsa. Ele também não sabia quando é que era o low da bolsa. Aliás, ele não acertou. O low da bolsa foi 3 meses depois que ele começou a comprar. Mas ele já achava que naqueles preços tinha que comprar e esperar. 2008 foi o primeiro ano que o verde foi abaixo do CDI desde 97, que quando o fundo começou. Ele caiu 6%, que era uma catástrofe na época, né? Porque o CDI era 2 dígitos, aquela coisa toda. Mas quem aguentou, em 2009 ele subiu 50%, entendeu? Então, é isso. Ele viu uma oportunidade gigantesca ali, comprou e esperou. Ele está fazendo a mesma coisa agora, tá? Ele já está, de novo, 50% comprado. É mais ou menos. É exatamente como a gente está tocando fundo. Eu não vou ser herói. Eu não vou procurar uma bala de prata. Eu não vou correr risco a mais que eu deveria. Eu não vou cair na tentação de fazer market time. Eu vou vender um pouco de índice agora, que a bolsa deve cair amanhã. Aí amanhã, agora eu vou comprar. Eu não vou fazer isso. Eu acho besteira fazer isso quando você tem esse patamar de vol. O que a gente está fazendo então? Aliás, eu acabei de sair da reunião, obviamente, online, com o meu time inteiro. A gente está definindo uma carteira que a gente comprou já e faz algumas pequenas trocas no dia a dia, de coisas que a gente gosta muito, que depois a gente pode falar um pouco mais, né, da estratégia, mais diversificado, não preciso concentrar como eu precisava há 2, 3 meses atrás, e uma posição comprada, e pensando nesse patamar de preço, eu quero ter para daqui a um ano. Pô, eu quero, tá muito barato. Eu quero comprar para meu filho. Eu quero, obviamente, aí você entende muito melhor que eu, né, de alocação do dinheiro do cliente e tal, mas é um dinheiro que eu não vou precisar, que eu vou colocar lá e não vou ficar triste se amanhã cair, entendeu? Só vou olhar daqui a um ano. Sob essa ótica, ou seja, jogando a decisão lá para frente,
eu acho um cenário bem bom. Tá, legal. Bacana o panorama que você passou para a gente aí, João. Então, assim, entrando mais já nos casos da carteira, desde o do início da crise até hoje, daqui para frente, vocês planejam fazer muitas movimentações no fundo? Vocês fizeram nessas últimas semanas? Como que foi a movimentação de portfólio de vocês? Perfeito. Ah, vamos lá. Sim, a gente já mexeu bastante e não sei se a gente vai continuar mexendo, porque na verdade eu diria que provavelmente sim, porque como as coisas estão sendo muito voláteis, né? É normal um papel sub 15 e o outro ficar parado. Se eu gosto igual dos dois, eu tenho que trocar, não concorda? Porque um andou 15 em cima do outro. Então, esse tipo de troca a gente tem tentado fazer. A gente não está fugindo de fazer trocas desse tipo, não, muito pelo contrário. Então a gente fica o dia inteiro, eu, o Peixoto, meu time inteiro, o Thiaguinho, que é meu trader, e os 8 analistas que eu tenho, a gente fica lá o dia inteiro olhando para esse tipo de coisa. A gente já tem uma lista de ações que. Enfim, a gente já fez vários screenings, por exemplo, quais empresas a gente acha que passam por mais problema, que tem mais problemas de liquidez, quais que não tem a menor chance de quebrar, quais que são mais defensivas, quais que são mais agressivas, quais que têm mais de 100% de upside. A gente está fazendo vários screenings dessa forma e a gente está compondo a carteira. Então, o primeiro ponto da carteira que a gente mudou. Essa mudança até foi parte ativa e parte passiva, mas o fato é que é o seguinte, até pouco tempo atrás, as coisas estavam caras na bolsa, né? Então a gente achava uma coisa mais barata na bolsa, a gente concentrava, tinha que concentrar, porque tinha pouca opção. Agora não, agora está tudo barato. Então não faz sentido eu correr o que o mercado chama de risco não sistêmico, né? De risco específico num papel, sendo que está tudo barato. Então, nossa maior posição hoje no Investor, né, que é a carteira base, no Long Bias é mais que isso, porque tem o 130-30, enfim, é de 10%. A gente tem 3 posições de 10%, que depois eu falo quais são. Eu preferia hoje ter 20 posições de 5% do que, entendeu? Do que posições mais concentradas. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, quando eu olho para a carteira como um todo, ela está bem diversificada, não tem concentração nenhuma em nenhum setor. A gente optou por. A gente aumentou bastante commodity. Eu comprei muita Vale, comprei Suzano. Por quê? Porque eu olho para essas hoje como extremamente defensivas. Olha que curioso, né? Tipo, apesar de ser commodities, apesar de ser cíclica, apesar de ser muito volátil, eu vejo como defensiva. Por quê? Porque basicamente são empresas que eu vejo meio como antifrágeis, né? São se a ação brasileira piora, ou se a situação até mundial piora, tá? Isso a gente aprendeu em 2008. Quando a coisa vai muito mal no mundo, o dólar fica forte, mesmo quando é uma crise americana, que foi o caso de 2008, porque no final do dia, né, se o bicho pega, você quer a verdinha, né? Então o dólar fica forte. Então, se o negócio piora e o dólar fortalece, essas empresas são favorecidas, né? Que são empresas dolarizadas. Então, eu fui lá, botei um pouco de. Botei bastante Vale, botei um tanto de Suzano, e tem outras também, tá? Um pouco de Gerdau, enfim. Então, tem essa parte da carteira. Tem outra parte que essa foi um erro, agora, né? Foi muito rápido, então nem dá pra fazer nada, mas que era a parte de varejo. O varejo realmente é um setor que fica muito em risco por causa do tamanho do lockdown. Se o lockdown for curto, as ações vão voar, estão super baratas. Se for muito longo, aí já começa a ficar em risco tudo aquilo ali. Mas a gente deve ter uma posição, sei lá, de uns 20% também em varejo. A gente tem muita empresa bem defensiva, por exemplo, que também sofrem, né? Por exemplo, Sanepar, Copel, CESP, coisas desse tipo, que, aliás, estão dando taxas de retorno implícitas, assim, bizarramente altas, coisas que eu vi muito pouco. É aquela história, tá um cemitério, tá um parque de diversão para gestoras, tem muita coisa muito barata. Então, a resposta é, fui para posições mais compradas, perto de 100% no Investor e perto. E no Long Bias, eu não quero ser herói, então eu não vou ficar 120 comprado. A gente está 100, está um pouco até menos, 95% comprado. A gente não vai alavancar em hipótese alguma, porque eu não quero correr esse risco. Lembrando que agora é modo de sobrevivência. Eu quero sobreviver, porque se eu sobreviver, eu sei que eu vou ganhar dinheiro em 1 ano, 2 anos, em 3 anos. Então, basicamente, foram essas as mudanças de carteira. Se quiser, eu posso entrar aqui em papel por papel. É um prazer, estou aqui abrindo. Seria legal você falar especificamente sobre as maiores posições. Só uma pergunta mais no geral. Com essa crise toda, para você, os papéis perderam valor? Perder preço eles perderam, mas eles perderam valor futuro também?
Alguns perderam, outros não. É inegável que varejo vai perder o tempo que fica parado de valor, né? Porque ele está faturando zero, zero, e os custos estão incorrendo. Então, isso é perda permanente de valor. Óbvio que é um pouco é irrisório em relação a longuíssimo prazo, é irrisório em relação à perpetuidade. Então, é algo que recupera lá na frente. Mas algo perde sim. E tem outra coisa, não é só isso, né? Tipo, eu entendo um pouco dos papéis caírem, porque quando você olha na sua perspectiva de valuation, de taxa de desconto, né? O juro curto está até caindo, mas o longo está subindo bastante, o juro real subiu. Então também é natural que as ações sofram por causa disso. Não estou querendo dizer que não houve exagero. Para mim houve exagero sim, tá? Assim, os preços são nível de desespero. Como eu falei para vocês, né? Sanepar a 20 e poucas por cento de TI real, para mim é muito barato. Eu não vejo uma situação em que vai aparecer um Uber do saneamento, né? Então, eu não vejo, né? Então, é uma coisa que vai ficar por aí por um tempo. Copel é a mesma coisa, por aí vai. Copel deve estar agora aproximadamente 18% de TI real, coisas desse tipo. Então, são valores que realmente são muito, muito, muito baratos. Assim, né? Dá muito conforto. Até brinco, né? Pô, meu dinheiro fica todo nos nossos fundos. Né? Então, você pode imaginar que eu perdi bastante dinheiro na física. Pô, tá desesperado? Não, porque como eu acho que o meu cliente tem que fazer, né? Meu dinheiro que está no fundo não é o dinheiro que eu vou precisar. E eu acordo pensando que eu estou comprado nesses papéis com TIR muito alta, papéis que estão muito baratos. Então, eu estou tranquilo, não vou precisar desse dinheiro por 1 ano, 2 anos, se Deus quiser. Então, não fico preocupado, não. Passando rápido pelos papéis, eu não posso falar sobre Via Varejo, infelizmente, porque eu estou no conselho e estou no quiet period, infelizmente. Mas minhas três maiores posições são Via Varejo, Vale e Banco do Brasil, as três com mais ou menos 10%. Vale a gente já falou, sobre falar um pouco de Banco do Brasil. Eu sei que essa é uma crise diferente de 2008, que começou nos bancos e terminou na economia, né? O que era muito agonizante, sei lá, dava agonia, porque você não sabia qual que era a próxima que ia quebrar, tinha risco sistêmico, porque banco, quando quebra, você sabe como é que é. Essa crise é diferente, né? Começa nas empresas que não estão faturando e termina nos bancos. Mas já foi amplamente precificado. Assim, o Banco do Brasil hoje negocia a meia vezes seu valor, seu patrimônio líquido. Negocia a pouco mais de 3 vezes o seu lucro. Eu sei que o lucro desse ano vai sofrer bastante, mas lucro do ano que vem, 3 vezes o lucro. Assim, se o Banco do Brasil sobreviver por 4 anos, você recebe seu dinheiro de volta. Assim, é algo meio que... Eu só vi isso acontecer uma vez. Eu não vi isso acontecer nem em 2008. Eu só vi isso acontecer uma vez, que foi em 2015 para 2016, quando o mercado chegou a achar ali que a Dilma ia quebrar o banco. Foi a única vez que eu vi isso, então é uma das maiores posições com 10%. Aí vem posições que são entre 5 e 10, que é Qualicorp, uma posição que a gente tem há um bom tempo, deveria ter sido mega defensiva, porque é uma empresa que, apesar de estar no setor de saúde, ela não corre o risco do que a gente chama de underwriting, né? O risco da seguradora, né? Tipo, se explodir caso de Covid, whatever, ela não perde dinheiro com isso, então ela só vende, né? Ela gera um caixa gigantesco, ela não é alavancada, então ela não vai quebrar, e ela pode distribuir todo o caixa. Enfim, e fora que ela ainda pode. Né, saúde suplementar é um bem que você, num momento como esse, é um bem demandado, né, um bem desejado. Então, na teoria, ela deveria crescer venda. Mas caiu pra caramba, então a gente tem aí ainda. A Sanepar, que a gente já citou, né, super tranquila, 22% de taxa de retorno real. E Copel, também. Tanto Copel, aí é engraçado, né? Numa crise como essa, você toma uma porrada que você nem sabe de onde, né? Sanepar estava se defendendo super bem em relação a essa crise, estou aqui tranquilão, feliz com a minha posição, beleza, cumprindo o seu papel de defesa. Aí ontem cai 15% do nada, porque o pessoal quis fazer uma ajuda à população na tarifa social, que é zero nada. A empresa postergou a necessidade de pagamento, já com uma compensação pelo regulador. Mesmo assim, o mercado, né, já falando, pelo amor de Deus, sem populismo, vende com 15 de queda. Sendo bem honesto, ainda bem que esse tipo de coisa acontece, que é o tipo de coisa que garante que talvez eu tenha emprego por mais tempo. Aí vem um monte de posição, que é aquilo que eu falei. Desculpa. Não, pode terminar. Depois a gente volta. Tá, aí vem um monte de posição que são menores, aquelas entre 3 e 5 ali, que é o que eu falei, que na minha ideia de diversificar, para não correr nenhum risco específico, mas posições que a gente gosta,
e que espero que daqui a um ano sejam bem acima de onde estão agora, que é a CESP, super defensiva, Suzano, que é antifrágil, que foi o que a gente falou, comprei agora, não tinha. Marfrig, que é a história que a gente falou da proteína animal. Gerdau, que tem a operação. Gerdau está bem fechada, assim. Né? A demanda dela vai cair, mas, por outro lado, ela tem a operação nos Estados Unidos, ela está super capitalizada, ela vai sair bem disso aí. Renner, que aí entra um pouco naquela questão de varejo que eu sofri, que eu devia ter menos, agora já passou. A Renner é uma empresa super premium, a posição está super tranquila de liquidez dela, a chance tanto que ela foi a primeira a anunciar fechamento no Brasil inteiro, tudo aquilo ali. É um pouco de Bradesco, JBS, que vai em linha com aquele call que eu falei, aí vai outras menorzinhas como Tenda, enfim, outras menores que a gente está estudando se aumenta ou diminui. É isso. A Letícia perguntou ali sobre derivativa, vale a pena dizer uma coisa importante sobre isso, né? Quando veio a crise, veio muito rápido, e foi aquilo que eu falei que a gente sofreu muito rápido no começo, ali eu tomei a decisão de desalavancar completamente o fundo. Então eu zerei todo o meu book de derivativos opções, tá? Não tem mais nada. Hoje eu só tenho no long bias do 130/30, que é a carteira, mais um pouco de long short, e só plain vanilla, modo de sobrevivência. E tá difícil de operar derivativo nesse patamar de volta, né? Então... Volatilidade assim tá complicada. Eu vejo muita Só gente sobre. perguntar se eu tenho. Desculpa, muita gente perguntando se eu tenho defesa, se eu tenho seguro. Não dá para comprar seguro, tá caríssimo esse patamar de vol, infelizmente. Só sobre o caso da. Você tem bastante, principalmente empresas de energia elétrica e saneamento, né? Que teoricamente deveriam sofrer menos nessa crise. E aí você falou de TIR. Eu queria que você explicasse o que seria essa TIR de 22%. Boa pergunta. Vamos lá. Quando eu falar, eu olho para Sanepar e eu vejo 22% de TI real. Eu olho para Copel e eu vejo 18% de TI real. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, essas empresas, por definição, elas são mais previsíveis do que, sei lá, do que uma B2W, via varejo, do que qualquer outra dessas empresas. Né? Como elas são reguladas e você consegue calcular com muita previsibilidade os fluxos de caixa futuro, então o que a gente faz? A gente calcula, a gente trata essas empresas como se elas fossem uma NTNB, uma renda fixa. Eu calculo o fluxo de caixa futuro e trago a valor presente. Só que aí, ao invés de me preocupar com qual... eu dou uma taxa de valor presente e me preocupo com um upside, né, com target price, faço o contrário. Falo, para o preço atual de tela, né, vou lá e Sanepar no preço atual, que é, sei lá, R$ 60, qual que é a taxa que eu tenho que trazer ao valor presente que dá R$ 60 todo esse fluxo de caixa futuro. Essa taxa é a TIR. É exatamente igual falar assim, olha, a NTNB está dando 4% de juro real. É a mesma coisa, 5% de juro real. É a mesma coisa. A única diferença é que na NTNB você tem a certeza que é aquele fluxo. E no caso das ações aqui, você tem uma alta chance, né? Mas não é certeza. Ainda tem um impacto de consumo, uma coisinha ou outra ali, mas pelo menos é algo que é, de fato, bem previsível. Assim, é uma chance muito alta de ser algo perto disso. E é isso, são taxas de retorno que eu prefiro de 1.000 ter uma Sanepar a 22% de taxa de retorno real, tá? Isso é inflação mais do que ter, sei lá, uma NTNB pagando 4. Tá, legal. O Braga, só partindo agora para o encerramento, então, eu queria que você desse as considerações finais para os nossos clientes, desse algumas dicas, alguns conselhos sobre como se comportar aí nas próximas semanas em relação aos investimentos. Vamos lá. Primeiro, eu vou ser muito honesto e eu gostaria que vocês também fossem honestos com vocês mesmos. Porque é o seguinte, é aceitar que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Acho difícil vocês saberem também. E se a gente abre o Twitter, se a gente abre nosso e-mail, se a gente liga a televisão, se a gente liga para um amigo e tal, tem muita gente que acha que sabe. Então vocês vão ouvir muita gente falar, não, agora vai subir, não, agora vai cair. E sabe qual é a opinião que vocês vão ouvir? A opinião que vocês concordam, né? Voltando para o assunto de comportamento, de viéses humanos, existe um conceito chamado dissonância cognitiva. O que é isso? Isso você vê muito em discussões de política, em discussões de qualquer tipo de discussão, né? Se você
ouve uma coisa que você concorda, seu cérebro fica confortável. Fala, ah, beleza, olha, tá vendo? A bolsa vai subir porque aquele cara falou. Mas na verdade você já achava antes. Se alguém fala uma coisa que você discorda, seu cérebro dá um probleminha ali e você tende a não querer ouvir. Então, o que vai acontecer é que nesse barulho que você ouve um monte de coisa, se você comprou a ação agora, você fala, não, então, vamos comprar mais, porque aquele cara falou. Ah, eu estou vendido, não, agora vamos vender porque aquele outro cara falou. Não, o fato é, vamos ter a certeza de que a gente não sabe se vai cair ou não nos próximos dias, nos próximos meses, mais do que já caiu, ou se a bolsa vai ou não fazer um novo low. E vamos jogar a decisão para daqui a um ano. Pô, eu tô com dinheiro parado aqui. Eu vou precisar desse dinheiro? Não. A bolsa tá barato, né? Como o Marcelo falou, quanto você está disposto a perder? Você vai ficar tranquilo se você perder? Bota um pouquinho lá e esquece por um ano. Daqui a um ano me agradeça, porque eu acho que vai ganhar dinheiro. Mas ao longo do tempo, provavelmente você vai me xingar muito, porque vai cair semana que vem, vai cair amanhã. Agora, o fato é, vocês, muita gente faz um tipo de gráfico que eu gosto muito, que é aquele assim, ó. Como é que eu consigo provar, e é uma coisa que eu defendo muito para todo mundo, é uma posição constante em bolsa para o longo prazo. Né? Tem que ter um tanto de bolsa. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe quando é que vai subir. E a bolsa geralmente anda em degrau. Né? E aí tem gente que faz um tipo de gráfico que eu gosto muito. Né? Ele pega um gráfico muito longo, né, de bolsa e tira 3 dias de grandes altas. Se você tira, tipo, 3 dias de um gráfico muito longo de bolsa, você compromete o resultado do longuíssimo prazo. Vou dar um exemplo meio bobo. Imagina se você perdeu a alta de hoje. Porque ontem você decidiu vender índice. Ah, eu tô meio assim, vou vender índice. E você perdeu a alta de hoje. Isso pode comprometer o seu retorno de um longuíssimo prazo. Então não vamos tentar, eu não vou cair, eu como profissional, não vou cair na tentação de tentar acertar esse tipo de coisa. É isso. Joga a decisão lá para frente. Um pouquinho, que é o que você não vai sofrer. Que se cair amanhã você não vai me xingar. E não fica olhando muito para a tela. Esse é o segredo. Deixa que eu olho para vocês. Pô, legal, Braga. Bem bacana esse bate-papo aqui. Eu acho que deu para os nossos clientes sentirem bastante qual que é o sentimento de um dos principais gestores de ações do mercado, o que ele está esperando para os próximos meses. Queria te agradecer por ter dedicado uma parte do seu tempo aqui para conversar com a gente. Espero que a gente possa voltar a conversar daqui a alguns meses, né? E dar risada de tudo isso que a gente está vendo agora e ter falado, pô, ainda bem que eu aproveitei aquela oportunidade. Gente, é Então, muito normal, tá? obrigado. Eu também sofria, eu também senti no estômago, é normal, somos seres humanos. Infelizmente, a gente vai passar por isso muitas vezes na vida. É ter calma, paciência e visão de longo prazo. É isso. Bacana. Então, E muito contem obrigado comigo. novamente. Se ficar Contem com qualquer o João dúvida, Braga. me manda. Bom, inclusive vou deixar a recomendação então para seguirem você no Twitter, que lá é uma fonte de informação constante e constantemente você compartilha suas boas ideias lá. Mas, pessoal, muito obrigado para todo mundo que compareceu aqui hoje. Lembrem de seguir o Instagram da Blue Trade para que vocês estejam por dentro da nossa programação ao longo dos próximos dias, tá bom? Obrigadão mais uma vez, Braga, e boa sorte para a gente daqui para frente. Obrigado, galera. Abraço para todo mundo aí. Vamos passar por essa. Abraço.